pesquisa traz também um dado que afirma que 42% dos entrevistados tiveram alguma dificuldade para arrumar emprego por causa da distância, do tempo de deslocamento ou da quantidade de condições necessárias para aquele emprego. Então, a gente vê o quanto que a mobilidade urbana ela afeta em todas as questões da sociedade brasileira. E por isso esse tema é tão importante para a gente discutir aqui hoje. Diariamente, milhares de pessoas se deslocam nos grandes centros urbanos. Essas idas e vindas são fundamentais para a vida econômica das cidades. Seja sobre o aspecto do tempo gasto no trânsito, na qualidade dos serviços dos transportes públicos ou na construção de ciclovias, falar de mobilidade urbana é falar de bem-estar. E além da dimensão individual, existe também um impacto da mobilidade sobre o desempenho econômico de uma região e também do país. Dados da Pesquisa de Mobilidade Urbana 2022, conduzida pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, a CNDL, e pelo Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC Brasil, em parceria com o Sebrae, mostram que a população que reside nas capitais passa, em média, 2 horas por dia no trânsito. O levantamento traz ainda a avaliação da população brasileira em relação ao transporte público do país, os motivos destacados por quem opta pelo transporte particular, as dificuldades de locomoção dos brasileiros, além do impacto da pandemia na utilização do transporte público. Eu sou Marina Barbosa e hoje a gente vai conversar sobre mobilidade urbana no Brasil. Fica aqui com a gente. Varejo SA Podcast, episódio 40. Como está a mobilidade urbana no Brasil? Antes de começar o bate-papo entre os presentes, eu quero dar as boas-vindas ao nosso gerente executivo da CNDL, Daniel Sakamoto, que é mestre em Políticas Públicas e Governo pela Fundação Getúlio Vargas. Oi, Daniel, bem-vindo a mais um episódio do Varejo SA Podcast. Oi, Marina. Oi, Cristina. Muito bom estar aqui de novo, falando sobre um tema tão importante quanto a mobilidade urbana. Muito obrigada, Daniel. Também participa dessa conversa Cristina Albuquerque, que é gerente de mobilidade urbana do WRI Brasil. A Cristina é mestre em Sistemas de Transporte pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e trabalha para tornar os sistemas de transporte das cidades brasileiras mais limpos e eficientes, aumentando a qualidade do serviço e reduzindo seus impactos ambientais. Oi, Cristina. Muito bem-vinda ao Varejo SA Podcast. Marina e Daniel, é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite para a gente discutir esse tema tão importante. A gente que agradece, Cristina. Então, Daniel, vamos conversar falando sobre a pesquisa. A população dos grandes centros passa, em média, 21 dias do ano no trânsito. Esse é um dado muito preocupante no que diz respeito ao bem-estar da população, dificulta o acesso à cultura, lazer, mas, sobretudo, também sobre a questão econômica, né? Sem dúvida alguma, 21 dias é bastante tempo, né? Considerando um ano. E esse tempo gasto no transporte público e no trânsito, ele representa um custo de oportunidade para as pessoas. Esse tempo ele poderia ser usado em outras coisas, né? Como você disse na abertura, falar de mobilidade urbana é falar de bem-estar da população. Trata-se de um problema individual, um problema coletivo, que afeta diretamente na produtividade do trabalho das pessoas, reduz o tempo que as pessoas têm para dedicar ao lazer e à família, e a pesquisa traz alguns dados do tipo 80% dos entrevistados afirmam que deixam de fazer alguma atividade devido às atividades de locomoção. Então, isso é uma coisa bastante séria, né, que realmente impacta bastante a sociedade. A pesquisa traz também um dado que afirma que 42% dos entrevistados tiveram alguma dificuldade para arrumar emprego por causa da distância, do tempo de deslocamento ou da quantidade de condições necessárias para aquele emprego. Então, a gente vê o quanto que a mobilidade urbana ela afeta em todas as questões da sociedade brasileira. E por isso esse tema é tão importante para a gente discutir aqui hoje. Porque ela impacta não só a vida do trabalhador, né? Ela impacta a vida da família, né? A condução das crianças para as escolas, acesso à creche, lazer, cultura. Então, Cristina, queria conversar com você também um pouco sobre o papel do poder público na construção de políticas públicas que garantam, né, um modelo de transporte público mais eficiente e também seguro.
Claro, eu acho que esses dados todos que a pesquisa de vocês traz aí mostram à luz e a necessidade da gente priorizar a mobilidade na cidade para o deslocamento das pessoas e não de veículos, né? Então, quando o poder público está pensando em políticas públicas de mobilidade urbana, a gente tem que pensar no deslocamento das pessoas e não na criação de vias para o deslocamento e aumentar a capacidade viária para deslocamento de automóveis. Então, pensando aí, a gente tem no Brasil a Política Nacional de Mobilidade Urbana, que já prevê desde 2012 a priorização do transporte ativo, depois do coletivo e só depois do privado. A gente precisa criar essas políticas alinhadas, pensando na criação de infraestrutura segura para os deslocamentos, que propicie que mais pessoas andem a pé, que a pesquisa de vocês também trouxe esse dado, mais pessoas buscando e fazendo os deslocamentos por uma mobilidade ativa. Também traz a necessidade de infraestrutura cicloviária, para as pessoas se sentirem seguras nesses deslocamentos também, que também é outro dado que a pesquisa de vocês evidencia, que pessoas não andam de bicicleta, muitas vezes por não sentir a segurança para esses deslocamentos, e também a priorização do transporte coletivo por ser um modal mais eficiente de deslocamento nas nossas cidades. Então, a importância de criar políticas públicas alinhadas que traga essa priorização para esses modos de transportes, e que sejam de maneira alinhada geral, porque algumas vezes a gente cria um corredor de ônibus prioritário, uma infraestrutura cicloviária, mas a gente também cria áreas de estacionamentos com um valor muito mais baixo que a tarifa do transporte coletivo. Então, por mais que a gente esteja criando uma qualificação do sistema de transporte coletivo, a gente também está criando um incentivo para as pessoas se deslocarem de transporte individual, se ela tem uma facilidade de estacionar em diversas áreas da cidade, por um valor muito mais baixo que o da tarifa de transporte coletivo por ônibus. Então, a gente precisa criar políticas de mobilidade alinhadas e que, de fato, priorizem e beneficiem os deslocamentos por uma mobilidade mais sustentável, que traz diversos benefícios para a sociedade de maneira geral. Então, a gente também tem aí dados que mostram os impactos que questões de qualidade do ar acontecem nas cidades. Então, a gente tem dados da Organização Mundial da Saúde que falam de 50 mil mortes por ano no Brasil, ocasionadas por doenças respiratórias e cardiovasculares, muitas vezes proveniente dos deslocamentos por transporte. Então, quando a gente cria uma mobilidade mais sustentável, priorizando o transporte ativo e coletivo em circulação nas nossas vias, que seja conectado, a gente também vai minimizando outros impactos que o deslocamento por transportes nas nossas cidades ocasiona. Então, é uma necessidade de alinhamento de políticas públicas associadas, e também a gente entender o benefício que o transporte coletivo traz para a vida nas nossas cidades. Então, tirar as pessoas dos congestionamentos e ver isso como um grande benefício, pensando em modelos de negócio para o sistema de transporte coletivo que não sejam baseados apenas na tarifa, porque esse é um grande gargalo que a gente tem na maior parte das cidades brasileiras, tem como única fonte de recurso para os nossos sistemas a tarifa paga pelos passageiros, e dos ônibus não tem a qualidade desejada pelas pessoas, então quem pode ter outra alternativa por facilidade de circulação acaba se deslocando para o automóvel individual, e a tarifa fica mais cara, o que gera também um ciclo vicioso de perder mais qualidade, perder mais passageiros. Então, é importante a gente pensar em políticas públicas para o transporte coletivo como parte de uma política de mobilidade, tenha outras fontes de receitas extra-tarifárias para a gente poder ter um sistema de qualidade que as pessoas almejem se deslocar na cidade e vejam benefício por qualidade, mas também por tempos de deslocamentos. Não, e é importante destacar que isso tudo que você está falando é, sim, um dos objetivos da gente realizar esse tipo de pesquisa. A gente quer levantar esses dados, trazer os dados à tona para uma discussão, justamente para alinhar com o poder público a possibilidade de construção de políticas públicas que vão atender todas essas premissas aí que você falou. Então, o objetivo da gente fazer a pesquisa, divulgar a pesquisa e trabalhar essa pesquisa por meio de debates é realmente a construção de políticas públicas, alinhando esses argumentos e essas justificativas com os atores políticos, para que as políticas públicas que sejam desenvolvidas tragam, sim, essa visão e esse olhar coletivo e de desenvolvimento sustentável para o país, né? Muito interessante isso que você falou, Cristina, porque isso tem um impacto, inclusive, na saúde pública, né? Então, está tudo... É um olhar mesmo mais global que a gente tem que dar, né? Não é só sobre a relação dos transportes. Mesmo porque na pesquisa falam que as pessoas falam que pegam mais de 2 transportes por dia, né? Isso traz um impacto na saúde, não é só no bem-estar, mas também na economia do país, né? Não é saudável para ninguém pegar 2,5 transportes por dia. Isso é muito dinheiro, é muito desgaste físico, emocional, né?
Então, claro, é importante pensar nessas conectividades no que o transporte impacta na qualidade de vida das pessoas. Quando a gente está falando que a gente quer que elas se desloquem de maneira mais sustentável, a gente também precisa criar benefícios para isso. Não adianta a gente querer que as pessoas se conscientizem que é mais sustentável para a vida na cidade se deslocar pelo transporte coletivo, se não for mais fácil, eficiente, rápido, utilizar esses modos de transporte para esses deslocamentos. Então, pensar em redes conectadas que tragam essas facilidades é fundamental. Fundamental. Daniel, e como é que a população está avaliando o serviço de transporte público oferecido nos grandes centros urbanos? Olha, os dados da pesquisa mostram que a avaliação da população não é positiva. A pesquisa ela traz aí 10 critérios a serem avaliados pelos usuários, pela população em geral, com relação ao transporte público nas capitais brasileiras, e a grande maioria desses critérios eles são avaliados como péssimos ou ruins. A gente pode destacar aí entre os piores itens aí avaliados o valor da tarifa, as questões relacionadas à segurança, conforto, estado de conservação dos veículos de transporte público e também a pontualidade. Se é possível a gente buscar aí algum item que não esteja tão ruim ou tão mal avaliado, é interessante notar que o item que tem o melhor resultado é com relação ao atendimento de motoristas e cobradores, que é uma questão muito mais pessoal do que relacionada à política pública de mobilidade urbana como um todo. Então, a gente vê que tem muito espaço de melhoria, a população ela não se sente bem atendida, e convém lembrar que o transporte público ele é, sim, o meio mais comum utilizado para as atividades do dia a dia das pessoas, seja de trabalho ou escola. O carro ele aparece como opção preferida para atividades de lazer e compras, mas para o dia a dia mesmo é o transporte público que as pessoas utilizam com mais frequência, e a gente vê aí na pesquisa que, dentre os critérios, a grande maioria deles está muito mal avaliada pela população. Comentando só esse pontinho que o Daniel trouxe dos critérios aí de avaliação, acho que é importante o ponto que eu fiz anteriormente, de os pontos piores avaliados de tarifa e tudo mais, a gente pensar em outras fontes de recurso, porque a tarifa e a qualidade do sistema estão totalmente associados. Então, quando a gente pensa numa política pública que priorize o coletivo e que a gente consiga ter uma boa qualidade para o sistema, a tarifa também pode ser mais acessível quando a gente está falando de outras fontes de recurso que garantam uma continuidade de serviço para pontualidade, que a gente tenha tecnologia também, que também são questões que têm um custo associado. Quando a gente consegue pensar em outras fontes de recurso para qualificação do sistema, a gente também consegue trazer esses quesitos de qualidade para o dia a dia da população e para os passageiros do transporte coletivo de maneira geral, além da priorização, né? Que pontualidade é um ponto que é mais sensível pela falta de informação para os passageiros, mas também quando os ônibus ficam presos no congestionamento juntos com os automóveis individuais, ele também está sendo penalizado. De pensar em prioridade de circulação também ajuda a garantir uma maior pontualidade e qualidade para o serviço de maneira geral. Que seriam aqueles corredores de ônibus, né? E só para táxi, Uber, não é isso? Corredores, mas faixas de ônibus também. Só tirar os ônibus do congestionamento, a gente já consegue trazer uma maior eficiência para o sistema e também consegue, de maneira geral, diminuir o custo total do sistema. Porque se a gente tem uma população a ser atendida, que os ônibus estão cada vez mais presos no congestionamento e demoram mais para fazer a mesma viagem, eles demoravam 5 anos atrás, pelo simples congestionamento, a cidade passa a precisar de mais ônibus para ter a mesma quantidade de viagem, porque o ônibus não chega no final do ponto de ônibus para fazer a próxima viagem. Então, você acaba também transformando em maiores custos para o sistema e as pessoas ficam presas no congestionamento. Então, se você tirar o ônibus do congestionamento, você tem um potencial de diminuir os custos gerais do sistema e trazer a qualidade para os passageiros, já que ele vai ter um menor tempo de deslocamento, uma maior previsibilidade e confiabilidade nos tempos de viagem, já que ele não vai estar preso ali no congestionamento. Não, e é interessante também notar que a pesquisa mostra que a população apoia, sim, esses corredores de ônibus, obviamente em benefício do coletivo, e também a população apoia também o uso dessas vias de trânsito destinadas para o lazer nos fins de semana. Então, isso tem tudo a ver com o que a Cristina está falando, né? Que o bem-estar das pessoas e a priorização do coletivo, a população apoia, sim, essas ideias. Eu acho que é importante esse ponto, que a pesquisa traz dados super interessantes de percepção das pessoas dessa retomada do espaço público para pessoas e não para veículos na pesquisa. Então, acho que é super importante
para essa tomada de decisão de políticas públicas, perceber esse apoio da população para retomar os espaços que muitas vezes são priorizados para os automóveis individuais para as pessoas, então circulação pro coletivo e também retomada para espaços de lazer nos finais de semana pelas pessoas. Sem dúvida. E agora a gente falando um pouco sobre esse link aí, que vocês falaram bastante sobre o tempo de deslocamento. A pesquisa ela apontou uma queda no tempo do tempo que a população fica no trânsito nos últimos anos. Cristina, isso é um reflexo do investimento no transporte público do país ou é um reflexo da pandemia? Bom, esses dados, para a gente poder dizer taxativamente do que ele impacta, a gente precisa de um pouco mais de tempo de um período pós-pandemia e da retomada das atividades econômicas, mas tendo a dizer que é muito mais pela baixa das atividades econômicas que a gente está tendo aí nos nossos centros urbanos, mas também pode ter a ver com essa mudança de padrões de deslocamento. São cada vez mais empresas tendo adotado o home office, então o trabalho de casa, então isso também tira pessoas de circulação nas cidades. A pesquisa de vocês também mostra que as pessoas querem continuar tendo esse regime remoto dentro do possível no futuro, porque viram este benefício, mas ainda temos aí algum grau de incerteza se vamos conseguir manter as atividades econômicas nessa retomada do pós-pandemia dentro desse nível de circulação. Mas acho que com certeza nesse período tem muito a ver com o impacto da pandemia e das restrições de circulação e também, como a própria pesquisa de vocês mostra, muitas pessoas deixando de realizar viagens pela falta de poder aquisitivo que foi impactada economicamente durante a pandemia. Então, tudo isso está impactando essa redução de deslocamentos nas nossas cidades no momento. Alguma dessa redução a gente espera que se mantenha, porque essas políticas de home office que muitas empresas já declararam que vão permanecer, então você tirar todos os funcionários das empresas, um dia de circulação das ruas das nossas cidades, isso vai reduzir o fluxo diário nas nossas cidades, e que esse seja um motivo da redução das viagens e não a falta de poder aquisitivo que a população está passando e que ela acaba deixando de ter a vivência de oportunidades nas nossas cidades. Eu concordo com essa análise da Cristina, até porque a gente, de 2017 para cá, que foi o período entre as duas pesquisas que a gente realizou, a gente não vê tanta mudança nas intervenções relacionadas à mobilidade urbana que pudessem causar esse impacto aí de diminuição do tempo gasto em deslocamento. O que a gente viu foram 2 anos aí de grande paralisação das atividades econômicas, em que houve um incentivo para que as pessoas diminuíssem o seu deslocamento pela cidade, e aí agora, nesse início de 2022, com o avanço da vacinação e com a melhoria aí nos índices relacionados à pandemia, a gente vê que as pessoas estão, aos poucos, voltando às suas atividades normais. Mas dificilmente elas vão voltar naquele mesmo ritmo que estava antes da pandemia. Houve aí um momento de grande reflexão social, coletiva, sobre questões relacionadas a isso mesmo. O tempo que a gente gasta em deslocamento, o tempo que a gente passa longe da família, o tanto que é complicado você trabalhar longe de onde você mora. Então, acredito que nós estamos nesse momento, sim, de construção de uma nova rotina, uma nova mentalidade, e espero que essa pesquisa e esses dados ajudem aí a gente seguir por um caminho de mais sustentabilidade e priorização do bem-estar coletivo, né? E o tempo que a gente gasta no trânsito é um fator muito importante, né? Determinante até, né? Nesse ponto do home office, né? Boa parte das pessoas pretende continuar no home office porque não se perde tanto tempo como se perdia antes, né, no deslocamento. E isso afeta, assim, a produtividade, sua qualidade de vida, o seu contato com a sua família, né? Claro, com certeza, afeta bastante. Eu só queria também fazer o comentário de que a gente tinha nas nossas cidades, no período pré-pandemia, aproximadamente 80% das viagens que a gente tem nos centros urbanos eram relacionadas a trabalho e estudo. Então, também esses dados mostrando cada vez mais, a gente teve, durante a pandemia, essa disseminação de estudo remoto e de permitir o trabalho remoto. Então, esse papel das empresas também, entendendo o impacto que elas têm na circulação das cidades e permitindo que essas políticas que funcionaram durante os últimos 2 anos impactam a qualidade de vida dos seus funcionários, mas também impactam a necessidade de infraestrutura de mobilidade nas cidades e permitir que esses outros regimes de trabalho permaneçam de forma perene, também é bem importante para a gente manter aí um nível menor de necessidade de viagens das pessoas nas nossas cidades. A gente vê
diria que os principais exemplos que estão surgindo a nível Brasil, mas também a nível internacional, sempre trazem muito as pessoas para o centro. Então, assim, criar cidades com deslocamentos de 15 minutos ou outras metas. Então, trazendo a prioridade para as pessoas circularem e terem acesso às oportunidades da cidade, que seja emprego, lazer e outras questões para o foco desse planejamento. E, Daniel, agora falando um pouco sobre a migração dos usuários de transporte particular para o transporte público. A pesquisa apontou que existe uma disposição, né, da população, de boa parte da população que utiliza carro, eles migrariam, né, para o transporte público, dependendo da qualidade, enfim, das mudanças que ocorreriam ali nas melhorias do transporte público nos grandes centros. O que faria essas pessoas mudarem do transporte particular para o público? Olha, nesse aspecto, eu acredito que a pesquisa ela não traz um dado muito positivo. Em 2017, o número de pessoas que afirmam que trocariam seu carro, sua moto, pelo transporte público, se houvesse uma boa alternativa, era de aproximadamente 60% das pessoas. Nessa pesquisa agora de 2022, apenas 36% afirmam que trocariam seu carro ou moto se houvesse uma boa alternativa de transporte público. Então, houve sim uma grande redução entre o número de pessoas que trocariam. E também eu acho que isso tem a ver com os impactos da pandemia. A questão da saúde pública relacionada aos meios de transportes públicos é muito latente, né? As pessoas têm medo justamente porque está compartilhando um espaço com bastante gente. Então, como disse a Cristina na resposta anterior, a gente tem que esperar um pouco mais de tempo para ver se isso é uma tendência ou se é uma coisa mais pontual. A pesquisa mostra que os itens que as pessoas afirmam que são relevantes nessa questão da troca é o preço, conforto, a lotação e o tempo de espera. Então, esses são critérios e elementos que as pessoas vão levar em consideração na hora de avaliar uma troca entre o transporte individual para o transporte coletivo. A gente sabe que o preço da gasolina está altíssimo, então, talvez você gastar com transporte público vai significar uma redução no seu custo mensal aí com deslocamento. Tem a questão do conforto, ou seja, transportes públicos que ofereçam maior conforto para o usuário, tem maior chance aí de ter adesão e favorecer essa troca. A questão da lotação, não só pelo conforto no dia a dia, mas também por essa questão de saúde pública, é fundamental. Ou seja, cidades e municípios que conseguirem oferecer um transporte público com uma lotação moderada, tem mais chance de ter adesão aí nessa troca. E a questão do tempo de espera. Tempo de espera faz diferença, porque a gente sabe que reduzir os tempos de deslocamento e tempo de espera são fundamentais e é o que as pessoas estão buscando. A pesquisa identifica também alguns itens que seriam importantes aí em termos de melhoria para que houvesse sim um incentivo da troca do transporte individual pelo transporte coletivo. Dentre eles eu destaco que a população espera um investimento em manutenção dos equipamentos de mobilidade urbana, uma maior garantia de segurança e incentivo ao uso de bicicleta, uso também de caminhada, ou seja, tem que ter um incentivo para que a pessoa deixe de usar o seu carro para usar uma bicicleta, tem que vir junto com a questão da segurança. Investimento em corredores de ônibus e ciclovias é importante, e um item interessante que apareceu na pesquisa é como as pessoas esperam que haja investimento em tecnologia para comunicação de horário das rotas de ônibus, comunicação de eventuais congestionamentos, tempo estimado do percurso e até mesmo de lotação. As pessoas acham que, havendo uma boa comunicação dos gestores de mobilidade urbana com os usuários com relação a todos esses itens, pode incentivar essa troca do transporte individual pelo transporte coletivo. Só queria fazer alguns comentários, que eu acho que a percepção são ótimas, justamente pensando nessa integração das políticas que a gente estava falando. Quando fala da integração do transporte ativo com o coletivo, é um pouco pensar a viagem das pessoas no porta a porta, que é um pouco do que o veículo privado consegue oferecer. Muitas vezes as políticas se focam ou no transporte ativo, ou no transporte coletivo, sem pensar nos deslocamentos gerais que as pessoas têm para planejar suas viagens, qual a melhor rota, qual a rota mais segura para chegar naquele ponto de ônibus ou de metrô, o que quer que seja esse transporte coletivo, de maneira integrada. E a tecnologia, que foi outro fator apontado, como fundamental neste momento, né? Hoje, a maior parte da população tem a oportunidade de ter informação sobre outros deslocamentos
na palma da sua mão, através dos telefones, e o transporte coletivo precisa conseguir agregar essa informação para a tomada de decisão. Então, a gente tem aí exemplos de plataformas para os outros modos que a gente ainda não tem tanto no coletivo, quero planejar minha viagem, como vou fazer? E a tecnologia ser um aliado para essa tomada de decisão e comparação, mostrando as vantagens do coletivo. E de volta também ao ponto anterior de prioridade de circulação. Se a gente tira o ônibus dos congestionamentos, ele também consegue ter uma maior previsibilidade dessas informações de forma confiável para as pessoas. Então, não basta só aumentar a frota, né, Cristina? Como as pessoas às vezes acreditam, né? É muito mais global, é uma série, né, de mudanças, né, inclusive cultural, né, uma mudança cultural, porque às vezes a pessoa fala assim, vou pegar um Uber, vou pedir um táxi, porque ela não sabe que horas que vai passar o ônibus, ou porque ela acha que necessariamente é mais rápido, né? E às vezes, se a gente tivesse, né, aplicativos ou ferramentas que pudessem avisar para a gente, que tipo, pudesse ter esse controle como a gente tem com os aplicativos de carro, né? Ficaria muito mais fácil, muito mais seguro, né? Inclusive a questão da segurança mesmo. As mulheres, elas têm medo de ficar, né, muito tempo numa parada de ônibus. Com certeza, aumentar a frota em alguns casos também pode ser parte da solução, porque em alguns locais a gente pode ter uma falta de frota para conseguir ofertar um serviço de qualidade, mas a necessidade é muito maior do que isso. Então, como eu estava comentando, a gente precisa de mais frota quando os ônibus estão presos no congestionamento. Então, talvez só tirar os ônibus do congestionamento já resolva a oferta das viagens que as pessoas querem. E a tecnologia é um grande aliado. A gente vê aí, tem algumas cidades fazendo políticas públicas para ajudar no aplicativo oficial da cidade a ser denunciado qualquer caso de assédio, quando você estava falando de mulheres agora, que se presencie ou que se aconteça com a própria vítima e que isso seja associado a uma política pública de encaminhamento para a polícia, como isso vai ser encaminhado. Então, também é importante pensar de que a tecnologia é muito importante, mas não é só a tecnologia, precisa ser pensado toda a política pública de como isso vai integrar com melhorias no sistema. Então, se a gente avisar as pessoas que o ônibus vai demorar meia hora para chegar através de tecnologia e não fizer nada a respeito para diminuir esse tempo de viagem, dar maior confiabilidade nessa informação, a tecnologia em si também não vai resolver o problema, mas ela é um grande aliado para dar os indicativos e informar as pessoas do que está sendo feito e como melhorar aí a circulação do transporte coletivo, do transporte ativo nas cidades. E bons exemplos não faltam, né? Eu acho que esse é um momento aí que a gente, na articulação de políticas públicas, utilizar exemplos positivos, não só no Brasil, como ao redor do mundo, que a gente sabe que há, sim, grandes políticas que são internacionalmente reconhecidas, usando tecnologia, mas também usando a inteligência na decisão. Não basta você pegar simplesmente uma boa prática de uma cidade e jogar em outra cidade, porque as características da cidade têm que ser levadas em consideração. Eu lembro muito bem o caso aqui do Brasil, de Curitiba. Curitiba, durante muitos anos, foi, sim, reconhecida como uma cidade com excelente padrão de transporte público, mas que não é replicável automaticamente em todas as cidades. Existem várias características que devem ser levadas em consideração. Mas na hora de elaborar propostas e construir políticas públicas, se basear em bons exemplos sempre é, sim, um bom caminho para encontrar boas soluções. E claro, a gente vê que os principais exemplos que estão surgindo a nível Brasil, mas também a nível internacional, sempre trazem muito as pessoas para o centro. Então, assim, criar cidades com deslocamentos de 15 minutos ou outras metas. Então, trazendo a prioridade para as pessoas circularem e terem acesso às oportunidades da cidade, que seja emprego, lazer e outras questões para o foco desse planejamento. Cristina, falando também um pouco sobre esse assunto, agora a gente vai falar um pouco sobre a utilização de bicicletas ou os meios de transportes mais limpos. Quais são os desafios do poder público? Esse seria um dos caminhos para a construção de um modelo de mobilidade mais efetivo e seguro também para a população? Com certeza, como a gente já falou em outros momentos, trazer a prioridade de circulação das pessoas para o centro do planejamento da nossa mobilidade é essencial, e a gente tem o transporte ativo e o coletivo como grandes pilares. Então, para os menores deslocamentos, criar infraestrutura segura para os pedestres e para os ciclistas, fomentando que eles usem esses modos de transporte, por não ter um valor associado também, então pela questão de pagamento, que até a pesquisa de vocês trouxe esse dado também, que muitas pessoas acabam usando por não precisar pagar pelos deslocamentos por bicicleta como preferencial. Então, acho que é importante criar essa infraestrutura segura para as pessoas se deslocarem, como parte dessa mudança de paradigma. Então, também é importante a gente entender que toda essa
mudança de priorizar pessoas, priorizar o transporte ativo e coletivo, também passa por uma mudança de paradigma. Então, não é do dia para a noite que a gente vai conseguir ter essas políticas todas implementadas, mas isso precisa ser parte de um planejamento consistente das cidades, que aos poucos vai gerando essa mudança e as pessoas vão vendo esse benefício. A pesquisa de vocês já traz vários desses indícios que as pessoas já veem esses benefícios de maneira geral. Precisa começar a implantar essas políticas de circulação nas cidades. E eu acho que quando a gente está falando de mobilidade sustentável, que você perguntou também, é importante pensar na tecnologia veicular, porque além de pensar na mobilidade sustentável, pensando nas pessoas, a mobilidade também é um grande emissor de gases de efeito estufa nas nossas cidades. Então, também como implementar a qualificação nos sistemas através de tecnologias de baixa emissão. A gente tem cada vez mais viáveis já no mercado para cidades com maiores declividades, mais bicicletas elétricas, que também precisam passar por políticas públicas de questão dos preços, que ainda são muito mais caros os impostos associados a esses modos de transporte, mas também os ônibus elétricos tornando cada vez mais viáveis, cada vez mais cidades estruturando projetos para a melhoria do seu sistema de transporte coletivo através da tecnologia, mas que também traz outros benefícios, como a percepção das pessoas. O ônibus é mais silencioso, ele é mais confortável. Então, além de trazer todos os benefícios ambientais, ele também ajuda a qualificar o serviço para a população nas nossas cidades. O que também lança uma luz sobre um assunto que é importante, né? Que é o crescimento desordenado das nossas grandes cidades brasileiras, né, Cristina? Assim, essa é uma questão, né, que caminha com a gente há muitos anos, e as cidades elas não foram pensadas para isso, né, para ciclovias, mas elas podem adotar isso, né? E o que você tinha falado, a gente tem que pensar em reorganização dessas cidades para as pessoas trabalharem mais perto de casa, né? Para a gente ter cultura mais perto de casa, não só nos grandes centros, né? Para que as pessoas... Porque isso tudo está em conjunto, né? É uma mudança também, né? Geral. Acho que dentro de mobilidade a gente fala muito em 3 grandes conceitos aí, que eu acho que é legal comentar quando você está falando de planejamento das cidades, que é o primeiro seria o ajudar a evitar viagens, entra muito nessa parte de planejamento das nossas cidades. Então, criar maior centralidade, então, que os bairros consigam oferecer comércio, oportunidades de emprego para as pessoas, que gere uma não necessidade de viagens maiores nas nossas cidades, por ter as oportunidades naquele centro urbano, e não por estar excluindo as pessoas da vida na cidade. Então, ajudar a pensar em como evitar viagens nesse sentido. Eu acho que as empresas têm um papel importante aí com home office agora nesse momento, para ajudar nessa conscientização, mas também criando oportunidades em áreas mais locais e não numa única área da cidade que obrigue todas as pessoas que vão ter acesso ao emprego a se deslocarem para aquela área da cidade. Mas também a gente mudar de modos, então criar maior infraestrutura para modos sustentáveis, daí entra bastante no que a gente já falou do transporte ativo e do coletivo, então criar essa priorização para as pessoas terem essa conscientização e se deslocarem por modos mais sustentáveis quando elas forem se deslocar, e depois essa parte de tecnologia, que é o melhoria, o improve, é uma sigla em inglês que a gente fala que é o avoid, shift, improve, esses 3 conceitos que eu estava dizendo, mas que são fundamentais quando a gente está pensando no planejamento das nossas cidades, em não ter um maior espraiamento urbano, que foi muito o que aconteceu aí nos últimos anos. Então foram se criando bairros longe dos centros urbanos que não tinham infraestrutura nas cidades, então não tinha infraestrutura de saneamento, não tinha infraestrutura de mobilidade, o que gera uma necessidade do poder público criar essa infraestrutura, que é o maior custo daí para as cidades, levar transporte coletivo, levar ciclovia, levar iluminação pública para lá, gera um maior custo para as cidades. Então, é importante pensar todas as políticas, não só de mobilidade associadas, como a gente falou no início, mas também políticas de desenvolvimento urbano, onde a cidade quer se desenvolver, onde já tem essa infraestrutura com capacidade de absorver mais pessoas e criar essas políticas públicas incentivando o maior desenvolvimento onde já existe infraestrutura e não criando os incentivos para desenvolver uma área da cidade onde depois o poder público vai precisar abastecer com toda essa infraestrutura básica de transporte, saneamento e tudo mais. E esse raciocínio, ele se aplica muito também ao impacto da mobilidade urbana ao varejo, ao setor de comércio e serviços, ou seja, como que a mobilidade urbana está impactando a decisão de compra das pessoas. A gente vê na pesquisa que há, sim, uma tendência das pessoas preferirem fazer suas compras mais próximas de casa, ou seja, lojas de bairro acabam sendo uma tendência. Isso é bom
para micro e pequeno lojista, mas também os grandes varejistas, por exemplo, já estão vendo essa tendência e criando suas lojas de bairro, pequenas lojas de grandes varejistas espalhados nos bairros, fazendo com que haja menos necessidade do consumidor de se deslocar para encontrar seus produtos. E isso é uma tendência que eu acredito que não é só fruto da pandemia, mas é uma coisa que a gente vai ver daqui para frente. A gente sabe que a pessoa está buscando a comodidade de fazer suas compras perto de casa. Existe o benefício dessas lojas de bairro, em que geralmente o lojista conhece melhor o seu consumidor, vira um atendimento e uma compra personalizada. Então, quando a gente percebe, a gente já está misturando essa conversa de mobilidade urbana com experiência de compra do consumidor, com novos modelos de negócio de grandes varejistas. Então, a gente vê que está tudo conectado. E, além disso, essa vontade do consumidor de gastar menos tempo em deslocamento, menos tempo em trânsito, também explica esse avanço rápido do comércio eletrônico no país. A gente vê que os dados comparativos entre pré-pandemia e pós-pandemia mostram que o brasileiro está cada dia mais conectado aí nessas lojas online, fazendo compras por aplicativo, por redes sociais, e a mobilidade urbana faz parte, sim, dessa equação. Não só no incentivo do consumidor a fazer suas compras de casa, como também, se a gente parar para pensar, tem a ver com a logística de entrega. Facilitar os processos logísticos de entrega, vai estimular com que as pessoas gastem menos tempo em deslocamento. Então, essa é uma conversa que realmente conecta vários pontos, várias questões, e é por isso que é tão complexo. Precisamos desconfiar quando um gestor público vem com ideias simples de que construir um viaduto ou duplicar uma via vai resolver todos os problemas da cidade. A gente está vendo que não é bem assim. Daniel, falando agora um pouco sobre essas novas formas de consumo, impacto da pandemia, o que a pesquisa aponta em relação à forma como a pandemia afetou a forma das pessoas utilizarem o transporte público e qual que é a tendência para os próximos anos? Olha, a pandemia deixou evidente o quanto que a mobilidade das pessoas impacta na sociedade, seja no eixo econômico, no eixo social. A pandemia gerou um impacto relevante aí nessas questões de mobilidade urbana. Um ponto interessante que a pesquisa mostra é que, lá em 2017, no pré-pandemia, o ônibus era o principal meio de locomoção dos entrevistados, disparado como principal. Já no pós-pandemia, nessa pesquisa de 2022, mostra que o ônibus já empata com o carro como principal meio de locomoção. Além disso, os transportes por aplicativo, deslocamento a pé e bicicleta também cresceram bastante como preferência de 2017 para 2022. Então, bem no sentido do que a Cristina vem falando, há sim uma mudança que foi incentivada pela pandemia, mas que provavelmente vai ter aí uma consequência daqui para frente que vai depender de como o poder público vai se posicionar diante desses dados. Uma outra questão é que a pandemia, por exemplo, ela amenizou um problema de tempo de deslocamento e congestionamento. A gente viu nos dados que de 2017 para 2022 baixou a quantidade de tempo que as pessoas passam no deslocamento. Mas, por outro lado, ela evidenciou também um outro problema, um outro grande desafio, que é a lotação do transporte público. Em tempos de pandemia e de preocupação com a saúde coletiva, transporte público lotado é um problema sério de saúde pública, não só de mobilidade urbana. Então, isso tudo a gente vê aí como resultado da pandemia. Tem alguns outros dados interessantes da pesquisa que mostram que 43% das pessoas afirmam que têm medo de utilizar o transporte público após a pandemia, e como alternativas, as pessoas enxergam caminhada, transporte por aplicativo e uso de carro particular. Então, a gente vê que, diante de um problema, as alternativas elas não andam sempre num só caminho, e nem sempre as alternativas são melhores. Incentivar o uso do carro particular nesse momento, nesse contexto que a gente está vivendo, já está bem claro que não deve ser a prioridade. Então, se a gente oferecer melhores condições de ciclovia, transporte público com horários mais definidos, menos congestionamento, melhores condições de manutenção, menos lotados, realmente parece ser o principal caminho aí para a gente ter um bom desenvolvimento do transporte urbano no país. Você perguntou também com relação às tendências. Eu acho que uma das principais tendências, também a gente já discutiu aqui rapidamente, que que a maioria das pessoas que trabalham ou estudam de forma remota desejam manter essa opção, se possível. No caso de quem trabalha em home office, esse número é de 68%.
preferem manter o home office se a empresa oferecer essa opção. E no caso de quem estuda online, esse número é de 53%. Daqueles que, tendo a opção de escolher se vão estudar de maneira online ou presencial, 53% afirmam que vão preferir estudar online. Então, essa é uma tendência que vai ter um impacto grande aí em todo esse contexto de mobilidade urbana nas cidades. Uma outra questão que a gente vê como tendência é a priorização das pessoas na construção das políticas públicas. A Cristina também já falou sobre isso, sobre o quanto que olhar a mobilidade urbana do foco das pessoas acaba sendo a melhor solução. Eu acredito que é, sim, uma tendência, assim como incentivo a carros elétricos, que tem a questão do meio ambiente, a questão dos ruídos também, a maior atenção ao transporte ativo em detrimento ao transporte individual. E, por fim, também acho que uma tendência é foco nessa questão do comércio eletrônico e da logística e de como as cidades vão conviver com essa nova realidade aí das pessoas preferindo fazer suas compras de casa ao invés de ir para as ruas, cada dia mais focados aí no comércio eletrônico. E interessante aqui, puxando também para o varejo, essa questão mesmo de que é um ponto de atenção para o micro e pequeno empreendedor mesmo ali, né? As pessoas, elas levam em conta, assim, né? Não só a questão do deslocamento, mas a questão do dinheiro que se gasta para o deslocamento. Então, se elas puderem e tiverem opção, elas vão priorizar comprar ali perto das suas próprias casas, né? Então, essa é uma tendência, é um sinal de alerta, um sinal de oportunidade para o micro e pequeno, né? O grande varejista, ele está sabendo disso, ele está colocando em algumas cidades, como você falou, pontos de entrega de mercadorias, né, Daniel, para facilitar. Então, são pequenas lojas ali que as pessoas retiram as suas mercadorias que elas compraram online. Então, são novos modelos, né, de consumo e que a pandemia intensificou, né? Sem dúvida alguma. Gente, então eu quero agradecer vocês pela presença aqui no nosso podcast. Muito obrigada, Cristina, mais uma vez, por você estar aqui participando da nossa conversa. Muito obrigada, Daniel. Muito obrigada a vocês pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês discutindo a pesquisa. Acho que ela traz dados super interessantes aí para os tomadores de decisão usarem nos seus processos de construção de políticas públicas. Muitos dos dados já apoiam nessas políticas que a gente já vem há muito tempo fomentando, de maneira geral, para as cidades brasileiras, mas é importante perceber que as pessoas, a população, está apoiando, então, esse processo de tomada de decisão e políticas públicas nessa direção. Então, muito obrigada aí pelo convite para estar aqui com vocês hoje. Obrigado, Cristina. Obrigado, Marina. Fico bastante esperançoso aí de que os dados dessa pesquisa ajudem a construção de políticas públicas mais conectadas aí com as tendências e também ajudem os lojistas a tomarem suas decisões sobre como atuarem nos seus negócios, porque os dados são bastante interessantes no sentido de mostrar aí qual é a preferência do consumidor, quais são as tendências do que vem pela frente. Então, estou bem feliz de ter ajudado aí nessa discussão e agradeço mais uma vez o convite. Até a próxima, Marina. Até a próxima, gente. Muito obrigada. No episódio de hoje, a gente viu de que forma a crise econômica e a pandemia estão influenciando o brasileiro na hora de escolher o meio de transporte para ir trabalhar, estudar e fazer compras ou até mesmo para se divertir. E na semana que vem, a gente vai saber como que as frentes parlamentares têm sido importantes aliadas do setor produtivo na melhoria do ambiente de negócios. Nós ficamos por aqui. Obrigada pela sua audiência e até o próximo Varejo S.A. Podcast. Este foi o Varejo S.A. Podcast. Gostou do episódio de hoje? Compartilhe com suas amigas e amigos. Quer conferir mais conteúdo para o crescimento do seu negócio? É só entrar em nosso site www.varejosa.org.br. Acompanhe as redes sociais da CNDL. Estamos no Facebook, Instagram e Twitter. Procure pelo @SistemaCNDL. No YouTube, o nosso canal é CNDL Brasil. Você também pode mandar sugestões para o e-mail varejosa@cndl.org.br.
Sonorização e montagem, Gabriel Laier. Participação especial, Helenísia Nogueira. Produção e edição, Fernanda Peregrino. Apresentação, Marina Barbosa. Coordenação de comunicação da CNDL, Rafaela Paulino.